Estamos iniciando mais um podcast da Audição Ativa e hoje nós estamos aqui com ela, com a fundadora desta clínica. Rê, obrigado pela tua participação aqui, hoje como entrevistada, porque a gente quer conhecer um pouco mais sobre a clínica e algumas perguntas que a gente tem aqui, que todo mundo tem, né? Então, antes de mais nada, eu queria entender um pouquinho quem que é a Renata, fonoaudióloga responsável por essa clínica, a proprietária, né? Eu queria saber um pouquinho mais de você, antes de mais nada, antes de começar. Para mim é um prazer, né, a gente poder falar do que a gente ama, isso é muito bom, né? Eu sou formada há 23 anos, né? Há mais de 20 anos trabalho com aparelho auditivo e há 7 anos eu fundei a Audição Ativa, né? Com o propósito realmente de poder ajudar as pessoas a ter qualidade de vida. Legal. Então, já trabalhei em vários centros auditivos e trouxe essa experiência para fazer uma coisa diferente. Que legal, que legal. 20 anos de experiência, é isso? Isso. E 7 anos já 7 anos. à frente. Né? E quais são os principais desafios de ter uma clínica com a audição ativa? Eu acho que o principal desafio é a gente gerir, né? A gestão, porque a gente da área de saúde, você aprende a atender o paciente. Só que aí quando cai a ficha que você, além de ser uma fonoaudióloga que vai atender o paciente, você é uma empresária, que você tem uma empresa para tomar conta e que você tem funcionário para tomar conta, esse é o maior desafio, né? Mas é um desafio muito legal e muito bom a gente poder olhar para trás e como era há 7 anos e como a gente está hoje com as 2 unidades, né? E se Deus quiser, mais unidades daqui a um tempo, né? Justamente isso é muito gratificante, né? Isso é muito legal. Que legal. E como que começou? Como que foi o início dessa trajetória? Então, eu sempre trabalhei em outras clínicas, né? E aí eu via que não estava satisfeita, né? A gente trabalhava e as clínicas tinham aquela coisa só para ganhar dinheiro, você ficava naquela vida, eu tenho que vender, ganhar comissão e tudo, e não era isso que eu queria, né? Eu queria ter uma coisa que eu pudesse fazer, atender com qualidade o cliente, e aí eu resolvi, então, abrir a clínica justamente para fazer uma coisa diferente, né? Então, eu abri primeiro em Carapicuíba, aluguei uma sala em Carapicuíba, era só eu e uma funcionária. E aí, depois, com o tempo, a gente foi crescendo, a gente foi tendo indicações, fazia parceria, né, com indicações de médicos e até os próprios pacientes começavam a indicar mais, e a gente começou a ficar conhecida na cidade. E aí, há 4 anos, a gente abriu em Itapevi também, né? Agora, em julho, já faz 4 anos que a gente abriu de Itapevi. E se existia desafio de gestão, agora é em dobro, né? Nossa Senhora, acho que é em triplo, né? Porque para quem tinha uma funcionária, agora eu tenho 6 funcionários e os pacientes aumentam, a quantidade de atendimento aumenta, né? Mas é tudo muito gratificante. E aí você começa a estudar, né? Então eu tenho me preparado, eu estou estudando, estou fazendo vários cursos justamente não só na área de fono, porque a gente tem que estar sempre estudando, mas também nessa parte de gestão, para a gente poder melhorar. Porque uma empresa acaba não sendo só atividade fim, né? Não é só ir lá e atender o paciente, né? Tem toda uma logística, tem toda uma questão de atendimento mesmo, né? Sem dúvida, porque é o aparelho, e aí você tem toda a logística do aparelho, de pedir o aparelho, de mandar para a fábrica, dos consertos, né? Então, tudo isso está embutido ali, não é simplesmente pegar o aparelho e colocar no ouvido da pessoa. O aparelho tem todo um processo para ele chegar até lá. Legal. E qual que é o propósito da audição ativa? O propósito é aquilo que eu te falei, realmente eu poder ajudar as pessoas, eu poder dar qualidade de vida para elas, né? A gente poder proporcionar isso não tem preço para mim, eu poder ver uma pessoa a voltar a ouvir, voltar a conseguir se comunicar, deixar de ser, né, simplesmente isolado lá do mundo, deprimido. Então, isso para mim não tem preço. Queria até pegar esse gancho, porque é o seguinte, né? A gente pensa em aparelho auditivo, a gente pensa só numa questão de a pessoa voltar a escutar. Então a gente pensa só ali naquela questão do aparelho em si. A pessoa não está escutando com uma dificuldade, né? E aí ela passa a ter uma qualidade da escuta. Mas não escutar, o que gera na vida de alguém? Nossa, gera muitas coisas, Rafa, porque a pessoa se isola,
né? O ser humano não foi feito para viver isolado do mundo, ele precisa se comunicar, né? Então, se a pessoa não está ouvindo, ela não consegue se comunicar com o outro. E aí ela vai deixando de participar das conversas, né? Ela não participa das reuniões de família, ela acha que as pessoas, se estão ali conversando e não está falando com ela, acha que estão falando mal dela, né? Porque está só cochichando, ela não está entendendo, ela só ouve o cochicho, mas ela não entende o que as pessoas falam, né? Então, com isso, ela acaba se isolando, né? Entrando em depressão. E hoje a gente, além disso, tem a questão também do trabalho, né? As pessoas que ainda trabalham, às vezes perdem trabalho por causa disso, né? Porque não consegue ouvir, não consegue participar de uma reunião, né? Então, além do estresse com a família, né? Porque a família não tem paciência, porque ele aumenta a televisão, porque tem que ficar repetindo milhões de vezes a mesma coisa. E aí eles falam, ai, doutora, eu não tenho mais paciência com ele, porque a gente tem que ficar brigando com ele, tem que ficar pedindo para repetir toda hora, né? As pessoas não têm empatia, ela não se coloca no lugar do outro, né? Então, isso é muito sofrido para a pessoa que está com a perda, mas também para quem está em volta. Entendi. Então, assim, a gente tem, nesse caso, dois cenários, assim, que são distintos, né? Uma coisa é quem convive com a pessoa, né? Que gera alguns problemas ali, e a própria pessoa, né? Sim. Então, é isso que você disse, tipo, gera isolamento, né? Assim, é bem difícil de pensar quando a gente pensa na solução apenas, né? Então, a solução é voltar a escutar. Mas a ausência dessa solução gera um monte de outros problemas. Muitos, muitos, né? Você vê até a questão do Alzheimer, da demência, né? O fator de risco, um dos maiores fatores de risco é a perda de audição, né? Porque o cérebro ele vai ficando preguiçoso por falta de estímulo. Nossa, que louco. E a gente não pensa nisso. Ah, eu só estou ouvindo, eu estou mais ou menos, vou deixando. Só que quanto mais tempo você vai deixando, mais a audição vai piorando e chega uma hora que nem o aparelho vai resolver mais o problema. E aí já é tarde demais. Entendi. Então acontece isso também. Quando a pessoa ela não está... Quando ela chega a perder totalmente a possibilidade de usar aparelho, é isso? É. Quando ela tem uma perda, que a gente fala uma perda profunda, ela vai colocar o aparelho, ela vai ouvir só barulho. Mas ela não vai conseguir entender a voz, a fala das pessoas. E é o que todo mundo quer. Ela quer ouvir a fala. Ela não quer ouvir barulho. Para ela, barulho não importa. Entendi. Então... O ideal é que realmente, quando a pessoa entender ou alguém perceber na família que não está, a pessoa está com alguma perda, já procurar. Já procurar o quanto antes, né? Tem até alguns médicos que ainda acham que falam assim, ah, não, você pode esperar mais um pouquinho, mas não. Hoje já tem vários artigos científicos que falam, né? A perda leve já é indicação do uso do aparelho, porque você já está deixando de ouvir sons da fala. E aí fica igual aquela velha da praça, né? Ou fala uma coisa e entende outra. Entendi. Então, e o que é uma perda leve? É uma perda, às vezes, é uma perda pequena, por exemplo, ele tem dificuldade só quando tem mais gente falando junto, ele já começa a perceber que ele não está entendendo direito algumas coisas, né? Não é uma perda grande, é como se fosse no óculos mesmo, um grau leve. Que você, quando você coloca o óculos, você acha que você não está enxergando. Mas na hora que você coloca, nossa, agora eu estou enxergando. Né? Então, não é uma perda enorme, que ele está surdo, não. Mas é uma perda pequena, mas que já começa a afetar. Por exemplo, eu não consigo ouvir a seta do carro. Eu não consigo ouvir o alarme do relógio. Né? Mas, principalmente, o que mais chama atenção é, por exemplo, a diferença do 60, 70... Né? Então, essa diferença sutil, que no dia a dia faz diferença. 60, 70 Por exemplo, quando a pessoa fala, eu falo para você, olha, eu tenho 60 anos, eu tenho 70 anos. Tá. E aí, às vezes, a pessoa entende trocado, porque a diferença é só o S e o T. Entendi. Né? Então, entendi. são pequenos detalhes, às vezes, na fala que ela não consegue ver a leitura labial, não existe uma grande mudança, né? Não tem um contraste às palavras, ela já começa a se perder. Ela já começa a perder. Entendi. Porque a gente pensa, às vezes, mais como uma perda total, né? Aí quando é perda total não adianta mais. Sim. Né? E uma coisa legal do aparelho é que, além de você ouvir melhor, ele também é um tratamento. Então, ele vai te ajudar a cuidar dessa perda para não deixar piorar. Né? Porque não tem remédio.
Entendi. Então, é como se fosse a ginástica. Se você está sempre fazendo a ginástica, o músculo está bem. Se você não faz ginástica, o músculo vai atrofiando. Então, eu brinco que a ginástica do ouvido é o aparelho. Então, o som tem que chegar lá para fazer esse ouvido funcionar. Meu, que exemplo fenomenal, muito bom, legal, porque faz com que volta para aquele outro ponto que é o ponto da depressão, Alzheimer, né? Porque daí o som ele é um estímulo para o cérebro Isso. para que ali haja sinapses, né, conexões mentais e automaticamente com isso a pessoa vai tendo que exercitar o cérebro, né? É isso Porque aí. se ela escutou, ela tem que exercitar, porque ela vai ter que, beleza, eu escutei, apaga a luz. Meu, eu tenho que saber, eu tenho um comando, eu tenho que ir lá. Ele tem que ouvir e entender. São duas coisas diferentes no cérebro. Então, o que a gente pede primeiro é o entendimento. Então, por isso que ele fala, as pessoas falam assim, mas eu ouço barulho lá, campainha, mas não ouço o que o outro está falando. Porque ouvir barulho é fácil. O problema é a decodificação do cérebro para entender aquele som. Né? Então, esse é que é o mais difícil e é o que a gente pede primeiro. Nossa, tem uma coisa totalmente conectada à outra, né? A perda de audição, que é o ouvir, me faz ter a perda do entendimento, que é isso que gera o grande ponto, né? Porque se você tiver, por exemplo, a perda da audição, beleza, eu não tô ouvindo, né? Ou tô conseguindo escutar barulho da campainha, mas, meu, eu não tô conseguindo entender o que as pessoas estão falando, abre completamente uma nova forma de pensar a perda da audição, né? Sim. E é falta de conhecimento das pessoas mesmo, né? Eu acho que esse que é o diferencial e que a gente tem que focar nisso. Né? O voltar a escutar é uma questão de saúde pública, né? Muito, muito. E agora, com o nosso país, né, o envelhecimento, né, as pessoas estão vivendo mais, né? Então, a gente está tendo 5% da população tem perda de audição. Imagina, num país desse tamanho. É muita gente. É muita gente. É muita gente. É muita gente. E a gente às vezes nem se dá conta, né? Não. Eu sei porque, assim, por exemplo, eu tenho um relato que por exemplo, tem uma pessoa na família que é idoso e quando ele fala, ele coloca a mão no ouvido, assim. Só que eu nunca tinha entendido, até começar a conversar com você, que isso era uma defasagem que poderia ser corrigida. Eu sempre imaginei que isso era uma questão natural da velhice. Olha, a pessoa tá mais velha, então ela vai escutar menos. Eu achava que o aparelho era para quem realmente perdeu a audição. Sempre foi essa concepção, olha, aquela pessoa não tem ali não escuta mais, então vai ter que usar o aparelho. E na verdade não, né? Agora abre uma janela para as pessoas terem mais qualidade de vida, porque ele coloca a mão no ouvido assim, falando, meu, o que você falou? Fala mais alto. É porque quando ele coloca aqui, a nossa orelha, né, ele já foi feita justamente para captar o som, né? Essas voltinhas que a gente tem é justamente para direcionar o som lá para dentro do ouvido. E aí, quando ele faz isso, ele está direcionando mais ainda. Aí tem a sensação de que está ouvindo um pouco melhor. Tem a própria sensação psicológica, né? De colocar a mão no ouvido sim. também, achar que vai funcionar, né? E agora, eu sempre comparo muito com óculos, né? Imagina, se você perdeu a visão toda, não adianta você pôr óculos mais. Né? Se você tem uma perda, um grau leve no óculos, já faz diferença, você já vai lá e coloca o óculos. Meu, essa relação com óculos é muito boa, né? A audição é a mesma coisa. Né? E aí as pessoas não têm preconceito de usar óculos e têm preconceito de usar aparelho. Por quê? Eu falo, é a mesma coisa. Entendi. Né? Mas talvez isso se dá porque a gente tem a concepção de que o aparelho é aquele aparelho grande. Sim, ainda tem muito aquela crença de que aqueles aparelhos grandão ainda existe quando é uma perda muito grande. Mas hoje a gente tem aparelhos minúsculos, menor do que uma moeda de R$1, né? E que são super discretos. E que são justamente para as perdas leves e moderadas, pequenas. Se é uma perda muito grande, o pequenininho já não dá mais. Então, se é uma pessoa que está preocupada com a estética, o quanto antes ela colocar, melhor, porque aí ela vai poder usar esses aparelhos mais discretos. E como é que funciona assim? Como é que funcionam os tipos de aparelho? Que tipo de aparelho que tem? Então, a gente tem os modelos que são dentro do ouvido e os que vão atrás da orelha, né? Então, os que vão dentro, a gente tem 2 modelos, tem um que não precisa de tirar molde e aí é só colocar e pronto, e tem os que são moldáveis, igual a gente tira molde de dentadura, a gente tira molde do ouvido, porque cada um tem um buraco de ouvido diferente. Então, a gente tem que ver o tamanho certo da sua orelha. E tem os aparelhos que são atrás da orelha. Não só aqueles grandões de antigamente que a gente imaginava, que antes tinha,
Mas agora tem também uns que são bem pequenininhos, com um fiozinho fino, então ele fica super discreto, confortável, né? Então, tem vários tamanhos que a gente vai escolher de acordo com o tipo da perda e o grau da perda de cada um. E como que é essa parte mais da tecnologia? Porque você está falando aí de aparelhos pequenos, aparelhos maiores, assim, dá para perceber que a tecnologia evoluiu muito, muito nos últimos anos, né? E hoje, como é que é usada as tecnologias nos aparelhos? As tecnologias, além de ajudar justamente a diminuir o tamanho do aparelho, né? Porque os processadores são menores e aí você consegue fazer um aparelho menor, mas tem também a tecnologia relacionada à qualidade da audição. Então, aquele modelo, o pequenininho, por exemplo, eu tenho hoje 3 níveis de tecnologia. O que vai atrás da orelha também tem esses 3 níveis de tecnologia. Então, a tecnologia é a qualidade do som. O aparelho, ele sabe o que é o som da fala e ele sabe o que é o ruído do ambiente. Então, ele tem os programas automáticos que mudam de acordo com o ambiente que você tiver. Então, ele sabe se você está no silêncio, se você está no ruído, né? Então, quando você está no ruído, o que ele faz? Ele tem um redutor de ruído que ele filtra esse ruído, então ele diminui esse ruído para focar mais na fala, que é o que todo mundo precisa. Então, os aparelhos mais simples, os básicos, eles não conseguem filtrar tanto. Então, a pessoa vai ouvir a fala e vai ouvir o ruído junto. Se você está numa tecnologia melhor, uma linha premium, por exemplo, ele já tem um filtro melhor, então é um som mais limpo, um som mais claro. E aí ele consegue focar mais na voz. Eu sempre explico para os pacientes comparando, por exemplo, com uma televisão, né? Aquelas televisões antigas de tubo, que a gente tinha um som mais chiado, não era um som tão limpo, é como se fosse a linha básica. E a tecnologia premium, que é a melhor, é como se fosse as televisões novas de hoje, que já tem um som mais limpo, um som mais claro. Meu, muito louco. Eu tava pensando, enquanto você falava, que é muito parecido quando você tá numa videoconferência. Uma vez eu estava numa videoconferência e aí um cliente parou de falar e ele falou assim, porque tá passando uma moto... Aí eu achei estranho, daí ele falou assim, porque tá passando uma moto aqui atrás e você não escutou? Eu falei, não, porque o sistema já pegou e identificou, já filtrou, né? E aí automaticamente eu só escutava a voz dele. O sistema sabe o que é ruído e tira e deixa só a voz, que é a mesma coisa, né? É a mesma coisa, é isso que os aparelhos fazem. Então eles têm vários... circuitos internos, né? Ele tem lá os algoritmos que fazem justamente todo esse processamento do sinal. Então é muito legal. Muito legal. E além disso, a gente tem as tecnologias também, a questão dos aparelhos recarregáveis hoje, que não precisa de pilha, que você bota no carregador, igual esses fones que a gente coloca para carregar e liga na tomada. A gente tem as conectividades, que o aparelho se conecta via Bluetooth com o celular, com a televisão, com tudo que tem Bluetooth. O aparelho já se conecta. Então, ele funciona também como um fone de ouvido. Então, é bem legal. Tem aplicativo no celular que você consegue aumentar, diminuir volume, tudo no próprio celular. E só com essa conexão Bluetooth. Então, é bem legal. Nossa, que legal isso. Imagine a pessoa ter todo esse... Ela sai de um mundo que ela não escuta e vai para um mundo que ela... da hiperconectividade. Imagina a qualidade de vida. Só que assim, é um processo, né, Sim. Rafa? No começo, às vezes, a pessoa estranha um pouco, então, o que eu falo é um tratamento. Então, esse é que é o mais importante, o papel da fono nisso, né? Porque as pessoas, eu quero comprar aparelho na internet, eu compro aparelho de alguém lá, pegou e colocou no ouvido. Não é assim que funciona. O aparelho, ele tem que ser regulado e adaptado de acordo com a sua necessidade, porque cada um tem um grau de perda. É a mesma coisa do óculos. Se eu pego o meu óculos para passar para você, você não vai enxergar, porque o grau é diferente. Então, a mesma coisa é o aparelho. As pessoas acham que ela vai pegar o aparelho, colocar no ouvido e pronto. Estou ouvindo tudo, está ótimo, lindo, maravilhoso. Não. O aparelho não é uma orelha nova, ele não vai fazer milagre, mas ele ajuda muito. Mas ele é um tratamento. Então, o que a gente faz? A gente regula no computador de acordo com o exame que a gente faz, para saber o grau da perda. E aí, normalmente, eu deixo um volume mais baixo. À medida que a pessoa vai usando o aparelho, que o cérebro vai sendo estimulado, que a gente vai tirando lá as ferrugens do ouvido, ele vai conseguindo acostumar com aquele som e aí a gente vai aumentando o volume. Então, isso é um processo, né? Não é em uma semana, em 10 dias que vai ficar bom. Às vezes, a gente demora aí de 1 mês até 6 meses, dependendo da pessoa, para a gente conseguir chegar numa regulagem que fique boa. Meu, que fenomenal isso, porque
além de imaginar que, meu, aparelho era só pra quem, né? A gente tem esses mitos, né? Ah, não, pra quem que serve aparelho? Ah, pra quem já é surdo. Não, tipo, é pra quem ainda tem audição. Olha que loucura que você trouxe. Sim. Segundo ponto é que é um tratamento. Então, automaticamente você precisa regular, a pessoa precisa se adaptar, o cérebro precisa entender uma nova realidade, porque antes ele não entendia. Meu, não é uma coisa simplesmente comprei um aparelho e coloquei no ouvido, né? Não, não é. E aí, às vezes, as pessoas não entendem esse custo-benefício e não entendem. Ah, mas como que é isso? Ah, ela quer lá chegar, ela cria uma expectativa achando que ela vai colocar lá e já vai ficar perfeito. Eu já falo, não vai. Não vai. Se o seu objetivo é esse, é melhor nem comprar o aparelho, porque não vai dar certo. Até porque a audição é um dos sentidos, né? Sim, É muito importante, é um muito. dos sentidos. Justo. Imagina assim, a pessoa assim, ao ouvir, como é que ela se comunica? Né? Então, a gente precisa muito. E o ser humano não foi feito para viver isolado do mundo. A gente precisa de se comunicar. É muito louco. É que nem a questão que você falou do óculos, ou até mesmo fazendo esse paralelo com o sentido, né? Imagina a pessoa perde a capacidade de degustar das papilas gustativas. Então, ela vai perder lá, sei lá, o paladar. Nossa, horrível. Aí inventaram um aparelho que ela volta a ter ali, né? Conseguir degustar os alimentos, tal, sentir, né? Todos os sabores possíveis. Ela vai ter que passar por um processo. É a mesma coisa que vai acontecer. É o que eu falo, por exemplo, igual a dentadura, né? Você coloca lá, faz a prótese, aí no começo machuca, você tem que voltar para ajustar e aí depois fica bem. Né? Então, se a pessoa entende que é esse processo, e é o mais legal, porque é isso que é o nosso trabalho, né? A gente poder ajudar as pessoas a se adaptar. Às vezes a pessoa não se adaptou, colocou o aparelho, esse aparelho muito ruim, faz muito barulho. Não é o aparelho que faz barulho, é que a pessoa estava acostumada a ficar no silêncio. E aí ela começa a ouvir os ruídos do ambiente, coisa que ela não estava acostumada. Né? Então, eles acham que vão colocar o aparelho e vai ouvir só a voz. Eles querem ouvir só a voz, ele não quer ouvir o barulho. O barulho do cachorro latindo, o barulho do vizinho gritando, o barulho né, de tudo, no dia a dia, o liquidificador ligado, tudo isso, eles vão ouvir, porque eles não estavam ouvindo. Né? Então, aí eles acham que o aparelho é ruim, que o aparelho faz muito barulho. E aí a gente, né, tem que trabalhar tudo isso para entender que ele precisa de ouvir isso. Às vezes vai atravessar uma rua, ele tem que ouvir a buzina do carro, né? Então, são os sinais de alerta que a gente precisa de ouvir. E vem tudo no pacote, não é Vem mesmo? tudo, Nós isso. escutamos tudo, Então, né? é isso que eu falo. Você ainda pode, ó, tá incomodando muito, tirou. Eu não posso, eu sou obrigada a ouvir. Não tem jeito, Muito né? bom, é verdade, né? Você pode tirar o aparelho, eu não. Hoje mesmo, uma paciente, eu coloquei aparelho nela, ela estava com um filhinho de 1 ano, e o filhinho dava aqueles gritos, aquele choro. Quando ela colocou o aparelho, ela ficou impressionada com a altura do choro dele. E ela falando assim, eu não ouvia dessa altura. E aí ela falou, então agora você vai pôr ele na escola, né? Porque você vai cansar de ficar com ele em casa. Imagine, e aí a gente pode fazer até um paralelo, né? Que assim, o choro da criança, na verdade, é uma forma de comunicação, né? Sim. E aí pode ser por N coisas, inclusive por uma necessidade fisiológica. E aí, às vezes, a mãe não consegue escutar o Imagina. choro na intensidade que precisa, de acordo... Ela me falou, meus filhos ficam me chamando e eu não ouço. Nossa. Então, ela sofre muito com isso porque os filhos pequenos já percebem isso e já falam, mamãe, você não me ouviu? Eu tô te chamando. Tô louco. Tô doido. E pode dormir com o aparelho? Poder até pode, né, Rafa? Mas não precisa, né? Pra gente dormir, não precisa de ouvir, né? Não tem necessidade. Tem gente que às vezes dorme com o aparelho por causa do zumbido. Quem tem um zumbido muito forte, tem uns pacientes que dormem justamente porque quando coloca o aparelho, ele consegue diminuir um pouco o zumbido, aquele barulhinho que às vezes a pessoa reclama que tem no ouvido. Então, quando coloca o aparelho, ajuda. Então o aparelho ajuda também zumbido? Ajuda. O aparelho, uma das causas do zumbido é a perda de audição. Ele tem várias outras causas, mas uma delas é a perda de audição. Então, o zumbido, ele é um sintoma da perda, né? Quando a pessoa, às vezes, ele começa a ter zumbido antes de ter a perda de audição. É um sinal do corpo para falar assim, olha, me ajuda, eu não estou bem. Né? E aí, colocando o aparelho, ele ouvindo mais os outros sons do ambiente, ele acaba mascarando o zumbido do cérebro. E aí, com isso, ajuda no tratamento.
Nossa, que louco essa questão do zumbido, hein? E é uma queixa que tem, assim, muitas pessoas têm. E aí tem vários tipos de zumbido, né? Tem gente que fala, parece uma cachoeira, tem uns que parecem um grilo, uma cigarra, tem um que parece que é o coração batendo. Então, vários tipos. E tem gente que se incomoda muito, que fica muito estressada, que às vezes fala, não consegue dormir por causa do zumbido no ouvido, né? Então, é uma coisa muito importante que a gente tem que cuidar. Entendi. Então, o ideal não é necessário dormir com o aparelho. A gente até brincou, Não, né? Que a pessoa não. pode estar sonhando. Então, E aí ela fala assim, mas eu não tô escutando no sonho. aí Que eu tô você sem o vai. aparelho dormir. Na hora que eu tô dormindo, não precisa, né? Não Não, precisa. para dormir. Vai tirar só para dormir, para tomar banho, porque ele não pode molhar. Ah, pra tomar banho também tem que tirar. Mas fora isso, vai usar direto. Mas tem que tirar no banho porque ele não pode molhar e pode Isso, estragar. porque ele é um circuito eletrônico, então se molhar ele queima, Entendi. né? Então, mas fora isso, vai usar direto. Legal. E a questão de bateria, como é que funciona? Porque é um mito também, né? Vocês falam, não, a bateria é É muito cara. cara. Pelo amor de Deus, uma cartelinha com 6 custa R$ 19. Sério? Menos de R$ 3 cada pilha. Então, isso, para você ouvir, imagina, você vai pagar R$ 3, você está gastando menos de R$ 1 por dia para ouvir. Será que isso é caro? Ué, Né? Então, mas claro, as pilhas, ou pilha ou bateria, né? Depende do tamanho do aparelho. Quanto menor o aparelho, menor a pilha, aí a durabilidade dela é menor. Então, dos aparelhos pequenininhos que ficam só dentro do ouvido, a pilha ela dura de 3 a 5 dias, mais ou menos. Do aparelho que vai atrás da orelha, aí a gente já tem 3 tamanhos diferentes. Então, tem uma que ela dura de 5 a 7 dias, a outra dura de 10 a 12, e a outra que é do aparelho grandão, ele já dura aí uns 20 dias. Né? Então, mas o bastante, valor né? dela porque quanto maior a pilha, maior o aparelho, maior a pilha e a maior a durabilidade. Legal. E tem alguns que você falou que são recarregáveis também, né? Também. Hoje a gente já tem os aparelhos que você coloca numa caixinha, um carregador, igual a gente bota esses fones de ouvido que a gente usa hoje, liga na tomada e deixa ele a noite toda carregando. Aí você não tem essa necessidade de ficar trocando pilha. E é difícil encontrar essas pilhas, baterias, assim? Muito fácil, né? A gente sempre tem, então os centros auditivos sempre tem, mas hoje também tem relojaria que vende, farmácia que vende. Claro, eles cobram mais caro, mas tem. Você consegue achar. E assim, quando que você acha que uma pessoa, um familiar, deveria meio que entrar na situação e falar, olha, eu acredito que meu pai, minha mãe, minha sogra, minha tia precisa fazer o uso de aparelho. Assim, quando você acha que qual que é a dica que você daria para alguém que tá em casa e que tá vendo? Quando você acha que ela tem que intervir? Eu acho que quando você começa a perceber, por exemplo, que a pessoa começa às vezes a ficar toda hora perguntando, o quê? O que você falou? Às vezes mais de uma vez. Claro, todo mundo às vezes, uma hora ou outra, até a gente que ouve bem, você às vezes não entende. Mas quando isso começa a ser muito frequente, né? Quando às vezes ela começa a aumentar muito o volume da televisão, que para você um volume tá bom e que para ela tá muito mais alto, né? Às vezes ela não consegue mais às vezes entender direito no telefone, ou às vezes ela tá lá distraída fazendo uma coisa, você chama, ela não te ouve na primeira vez, você tem que chamar 2, 3 vezes, aí eles dão a desculpa que fala assim, é porque eu estava distraído, né? Mas você está distraído, se faz um barulho, é o barulho que dá atenção para a gente. Então, ele tem que ouvir, né? Então, isso, claro, para o idoso, né? A criança, por exemplo, se ela tem dificuldade na escola, se ela troca letras na fala, se ela está com dificuldade de aprendizado, se você está, igual você deu a dica ali, né, da reunião, que o cara estava lá e que passou um barulho, e que quando no ruído ele começa a ter mais dificuldade de entender o que as pessoas estão falando, já são alguns sinais para você procurar, né? E não custa, pelo menos fazer um exame. Pode ser que seja só uma cera no ouvido, pode ser que seja porque a pessoa às vezes está com até algum outro problema, às vezes uma demência, alguma coisa, mas o ideal é procurar um médico, o otorrino, ele vai pedir o exame da audiometria para ver como é que está essa audição. Legal. E quando a própria pessoa começa a perceber, pela tua experiência, assim, que ela fala, eu preciso de um aparelho? Olha, às vezes a própria pessoa demora um pouco mais para perceber, principalmente o idoso, né? Porque, igual você falou, você fica achando que é só porque eu tô ficando velho mesmo, então eu vou ter perda de audição. Isso é normal. Não é normal.
tem muitos idosos que ouvem bem, né? Então, pode ser um fator com o envelhecimento, o ouvido também envelhecer, mas não quer dizer que todo idoso tem uma perda, né? Mas a pessoa ela começa a se isolar, ela começa a deixar de participar de reuniões, de frequentar lugares que fala, não, eu chego lá, me incomoda, aquele barulho me incomoda, né? Então eu prefiro ficar aqui quietinha na minha casa, né? Ah, não, eu gosto de ver televisão, mas eu vou ver televisão lá no meu quarto, eu não assisto com a família porque eu não consigo entender o que está falando na televisão. Entendi. E qual que é o primeiro passo que a pessoa tem que fazer? Ela ou um familiar? Qual que é a primeira coisa? Ah, beleza, eu entendi que eu preciso ter um aparelho, ou um familiar entendeu, mas qual que é o primeiro passo? Primeira coisa é procurar um otorrino, que é o médico do ouvido, nariz e garganta. Né? Então ele vai passar no Como médico. que é o nome dele inteiro, otorrino? Otorrinolaringologista. Então, reformulando, porque eu não aguentei, tá? Então não aguentei, reformulando. Qual que é o primeiro passo que a pessoa tem que fazer, então, quando ela tá... Porque assim, né, eu acho que muita gente até percebe, ou muita gente não, que no meu caso, que eu não conhecia tanto, então eu não tinha essa profundidade, mas aí fica aquela questão, qual que é o primeiro passo? Tipo, o que ela tem que fazer? A primeira coisa é procurar o otorrinolaringologista, tá? Que é o médico do ouvido, nariz e garganta. E aí ele vai avaliar, ele vai ver, às vezes é só uma cera que a pessoa tá, ou às vezes pode ser alguma infecção no ouvido, enfim, ele vai, né, olha o ouvido lá dentro, vê se não, tá tudo bem, tá tudo certinho. Aí ele vai encaminhar para fazer um exame que chama audiometria, que é o exame que você entra na cabine, e aí que você vai ver qual que é o grau da perda, né? Para ver o seu limiar, o mínimo que você ouve. E aí, com esse exame, é que ele vai saber se você está ouvindo bem ou se você tem problema. Entendi. E aí, depois desse exame, o que a pessoa faz? Aí, depois desse exame, o médico vai avaliar se é indicação de aparelho ou se tem algum outro tratamento, né? Se ele precisa de com medicação ou vai pedir mais algum exame complementar. Mas se ele vê que realmente é a indicação do aparelho, aí ele indica para nós, para a Fono, para fazer essa adaptação do aparelho. Entendi. Uma pergunta, Rei. O aparelho estiver caro? Todo mundo me pergunta isso, Rafa. Eu sempre falo, para mim é caro, porque eu não preciso, né? Mas imagina o quanto que ele traz de qualidade auditiva, né? O quanto que ele vai te trazer de benefício. Né? Então, é um investimento. Eu falo que é um investimento na sua saúde. Às vezes, você vai ali nas Casas Bahia, compra uma televisão de R$5.000 e não acha caro. Agora, se eu falo para você que um aparelho custa 5 mil, porque é uma coisa para você, você já fala, não, isso é muito caro. Né? Então, por que tudo depende do propósito e realmente, assim, da necessidade. Né? A gente sabe, é um investimento alto? Mas se é uma coisa que realmente está te incomodando, é saúde, é qualidade de vida. Né? Então, será que é caro? É só sobre escutar, é apenas só sobre isso. É só sobre isso, né? Imagina você perder sua audição e você não conseguir se comunicar com as pessoas. Isso tem preço? E a perda de audição, a gente está aprendendo aqui que é só uma etapa, né? É isso aí. Imagine as outras que podem vir. As outras coisas que vêm junto dela. Né? Então, tudo depende realmente da necessidade da pessoa, né? Então, às vezes para mim pode ser caro, para você não. Então, se a pessoa realmente entender o benefício, porque eles acham que falam assim, nossa, mas aquele negócio daquele tamanho é tão caro. Só que não pensa tudo que está embutido ali dentro daquele negócio e justamente é isso que a gente está falando, tudo que está em volta disso. Né? Porque imagina você entrar em depressão, você ter uma demência, você isolar da sua família, você não poder participar das festas de família, das reuniões de família, das conversas. A pessoa vai virar o quê? Né? Que vida é essa? Qual que é o propósito disso? Você sabe que, e assim, tudo é sistêmico, né? Então muitas vezes a pessoa ela tá com a questão da perda auditiva e isso tá influenciando em muitas outras coisas na vida. Muito, muito. Eu falo que às vezes eu viro psicóloga, sabe? Porque a pessoa ela entra em depressão mesmo, ela se isola. Principalmente os idosos, eles acham que é difícil para eles admitir que tá ficando velho,
né? E admitir que precisa de usar, porque, nossa, mas eu vou ter que colocar, eu já uso óculos, já uso dentadura, eu vou ter que colocar o aparelho, eu falo, ainda bem que tem recurso. O pior se eu falar, só vai ficar cego, surdo, sem dente, né? Ou então, já tinha morrido, porque o corpo é uma máquina e ele precisa de manutenção, né? Então, é isso que eu falo. O problema é que o preconceito começa da gente mesmo. Eu acho que o principal é a gente, não deve ser fácil envelhecer, né? Porque acaba que você não consegue fazer o que você fazia antes. Mas tudo depende de como a gente vai lidar com aquilo, né? Então, se a gente entender, em vez de a gente ficar lá chorando, reclamando, eu não ouço, eu não entendo. Se você... Não, poxa vida, eu tenho uma solução. A solução é o aparelho e pronto. A gente sofre menos. Tô louco. Né? E essa questão da cíclico, né? Tudo é interligado. Eu lembro que uma época eu jogava futebol. Jogava no Ituano, né? Um clube mesmo, um time, né? Diferente de uma escolinha. Então a gente tinha um certo acompanhamento. E aí tinha um atleta lá que se machucava muito. E ele era o atleta principal do clube. E aí, ia lá, tal, isso, aquilo. Meu, sempre que ele tava machucado a gente perdia. Normal. Aí foram, tentar tratar. E aí eles pegaram e trataram os dentes dele. Os dentes dele causavam lesão. E eles levaram no médico, o médico falou, pode ter certeza absoluta que se tratar os dentes dele vai diminuir lesão. E o fato do dente dele estar assim, tem algumas outras coisas por trás. E aí foram fazer todo um acompanhamento e tal. Aí você vê que assim, né, era um ponto que aí só tentava diagnosticar o fim. Mas o que causava aquilo era outra história. Né? E ele parou de ter lesão. Cuidou dos dentes, cuidou de vários hábitos que vinham juntos, obviamente. E, ele parou de ter lesão. E, é muito louco isso, né? Pensar que é tudo muito sistêmico, legal, né? e é o que eu falo para os pacientes. Aí os pacientes falam assim, mas doutor, por que você está me perguntando isso? Eu gosto muito de fazer essa interação, de entender o dia a dia, a necessidade dele. Eu falo para eles que assim, a venda é uma consequência, né? Eu estou aqui para te ajudar, eu vou te ajudar a escolher o melhor aparelho que seja adequado para você. Claro que depende da questão financeira, mas aí quem vai escolher vai ser você, o quanto que você está disposto a investir. Só que assim, não adianta a gente cuidar só do ouvido, né? Eu tenho que entender como que é o dia a dia dele, o que ele precisa, se ele fica em casa, se ele sai, com quem que ele conversa, onde que ele trabalha. Aí fica, mas por que, né? Deve pensar assim, mas por que ela está me perguntando isso? Mas é justamente para a gente entender como que é o dia a dia dele, para a gente poder orientar o melhor para ele, né? Muito legal, muito legal. E tem garantia? Tem. Os aparelhos normalmente, dependendo da fábrica, tem uns 3 anos de garantia. É garantia para alguma peça com defeito, né, da fábrica. Né? E, claro, a fábrica não vai cobrir o mau uso, né? Se quebrar, deixa cair, essas coisas. Mas, normalmente, são 2 anos de garantia. E você... Ele tem alguns tipos de ajustes ao longo do tempo? A pessoa precisa voltar para fazer algum tipo de manutenção? Sim, é isso que eu te falei do tratamento, né? Então, assim, a gente faz uma regulagem um pouco mais baixa, e aí, à medida que ele vai usando, que o cérebro vai sendo estimulado, a gente vai fazendo os retornos, né? Então, assim, normalmente a gente coloca o aparelho, daqui a 30 dias ele volta, e aí depois a cada 6 meses. Mas isso depende muito da pessoa. Tem pessoas que às vezes no começo precisa de vir mais vezes até se acostumar mais. Nossa, mas eu achei que quando você falou em tratamento era muito mais intensivo, assim, sabe? Depende da pessoa. Tem uns que, às vezes, toda semana tá voltando lá nesse começo. Tem uns que colocam e fica super bem e Mas chega uma hora que, por exemplo, a pessoa estabilizou, daí a cada 6 meses, é isso? Nossa, que legal. Achei que era bem mais frequente, precisava voltar. Não tem necessidade. Que legal, que legal. E a gente falou bastante de idoso, Rê, mas assim, tem também uma questão, tipo, de outras faixas etárias? Sim, a gente tem, né, tem bebê que já nasce com perda de audição. Eu não trabalho com criança, mas tem, né? A criança, ela tem as perdas congênitas, né? Que ela já nasce com aquilo. Tem as crianças que, às vezes, até já nasceram, mas que descobre quando está, às vezes, na fase escolar, que a escola começa a perceber que ele começa a ter dificuldade para aprendizado, ou que, às vezes, ele está trocando muita letra na fala, né? Tem os adultos, né? Adolescente, tem todas as idades. Tem perda. Mas hoje você atende mais idosos? Eu atendo mais idosos e adultos jovens.
né? Mas a Adultos faixa jovens, assim, tipo... 40, 50 acaba tem, tendo? tem. Mas aí é mais, não por causa da idade, né? Às vezes é porque tem algumas doenças hereditárias que começam a aparecer mais ou menos nessa idade, né? Às vezes pessoas que trabalham com muito ruído, mas aí ele já começa a aparecer com 60, 70 anos, né? Tem às vezes muita infecção de ouvido, também pode causar uma perda. E depois que trata a infecção, a gente pode tentar colocar um aparelho, né? Então, assim, a gama são todas as idades, mas acaba que o nosso público maior hoje é o idoso. E assim, só tem benefício. O que impede a pessoa de colocar o aparelho? Qual que é o principal fator que faz com que ela não coloque? Ou os principais fatores? Eu acho que o principal, Rafa, é a pessoa aceitar que precisa, né? Tem vários estudos que mostram, assim, às vezes a pessoa demora 7 anos para admitir que tem a perda. Ela sabe, mas fica assim, vou esperar mais um pouquinho, né? Tá mais ou menos, não preocupa. E assim, eu falo, quando a pessoa quer, não tem como dar errado, porque a gente está ali para dar o suporte. Os aparelhos hoje têm bastante tecnologia, né? Então, eu acho que o principal... Tem gente que acha que é o financeiro, mas eu acho que não é o financeiro. Eu acredito que realmente é a pessoa querer usar. Porque eu falo, se a pessoa não quiser, não vai dar certo. Pode ser o melhor aparelho do mundo, que não vai ter resultado. Entendi. Tem alguma história que você poderia compartilhar com a gente, assim, de superação que você viu que a pessoa ao colocar o aparelho, sabe, tem uma vida... Ou algum tipo de história? Tem várias, né? Mas eu tenho uma paciente que ela é 30 e poucos anos, ela tinha 2 filhas, ela trabalhava, acho que, se não me engano, de secretária numa empresa, enfim. E aí ela começou a ter uma perda de audição e acabou aquilo, né? Foi empurrando com a barriga, ficando cuidando das filhas, aquela coisa toda. E aí só que chegou uma hora que ela perdeu o emprego por causa da audição, porque ela não conseguia entender o que as pessoas falavam e ela começou a fazer muita coisa errada no trabalho. E aí ela acabou ficando um tempo desempregada e aí ela chegou lá para mim, para a gente, né, tentar colocar o aparelho e tudo. Daí ela colocou o aparelho. E ela, depois de... eu lembro que ela falava assim, até que ela frequentava a igreja, ela deixou de ir na igreja com as crianças, porque ela falou que ela chegava lá, ela não conseguia ouvir. Nossa. Ela dirigia, ela parou de dirigir porque ela não ouvia direito. Então ela tinha medo de dirigir com as crianças no carro. Então ela deixou de sair com as filhas, ela deixou de fazer, né, ir na igreja, enfim. E aí depois, uns 10 dias depois que ela colocou, ela voltou lá para me falar como é que ela estava. Nossa, era outra pessoa, ela toda feliz porque ela já estava fazendo entrevista de emprego, ela já tinha voltado a frequentar a igreja e ela falou, doutora, eu não paro mais em casa, agora eu estou saindo com as minhas filhas todo dia, né? Então foi muito legal essa dela. Tem umas que, nossa, só da gente colocar, Rafa, a pessoa já começa a chorar de emoção, porque às vezes ficou tanto tempo sem ouvir, né? E quando você coloca o aparelho, ela já percebe ali na hora a diferença, né? Então, e eu sou chorona, acabo chorando junto, né? Mas é muito legal. Tem um senhorzinho que ele foi porque a esposa reclamava com ele que não ouvia o que ela falava, que aumentava o volume da televisão toda hora. E aí ele chegou lá e ele comprou um bem pequenininho que vai só lá dentro do ouvido. E aí depois de um tempo ele voltou também e ele falou assim, doutor, eu vou te contar um segredo. Quando você me passou o valor, eu achei que era caro, mas eu acreditei no você e comprei. Agora eu tô achando até barato, porque eu não brigo mais com a minha esposa. Eu abaixei o volume da televisão. Então, para mim, não tem preço, né? Então, Fenomenal. é muito legal. Então, assim, Muito isso bom. para mim realmente não tem preço, né? Você poder proporcionar isso para as pessoas é muito legal. Sensacional, muito legal.
podcast, tu fechou com chave de ouro, né? É, E tem alguma coisa que você gostaria de dizer para as pessoas de mensagem final? Tipo, sobre essa questão da importância, né, do seu trabalho, né, da importância tanto para a pessoa que vai colocar o aparelho como para os familiares, assim. Tem alguma coisa que você queria deixar como mensagem final? eu queria realmente, Rafa, deixar assim para que as pessoas possam, primeiro, se permitir se cuidar. Porque hoje as pessoas, elas só cuidam dos outros e esquecem delas mesmas. Então, acho que isso é o principal, é saúde, é qualidade de vida. E a gente cuidar não só da gente, cuidar do próximo. Então, para a pessoa que tem o problema, ela merece, ela pode ficar melhor, ela pode ter uma saúde melhor, ela pode ter uma qualidade de vida. Para quem está... E assim, e não ter preconceito, né? Porque o preconceito começa da gente mesmo. Se às vezes a pessoa deixa de usar o aparelho porque ela não acha que tem vergonha de usar, então ela prefere ficar sem ouvir do que ficar aparecendo e as pessoas vão ficar perguntando para que é aquilo, né? E eu falei, se eu tiver que colocar uma melancia na cabeça, mas se é uma coisa que vai me ajudar, eu vou colocar. A gente não pode ficar preocupado com o que os outros vão pensar, né? E para a família, assim, cuidem dos seus idosos, cuidem dos seus entes queridos, porque faz muita diferença. E não se esqueçam que um dia vocês também podem ficar igual eles, né? E isso é muito importante, porque isso vai ajudar não só ele, mas todo mundo, né? A gente poder não ficar naquele estresse, porque a pessoa perde a paciência de conversar com os outros, né? Então, é tão prazeroso você poder, né, ter isso, a família é tudo, né? Então, se a gente não pode ter um relacionamento ali dentro, a gente vai ter com quem? Né? Você acaba perdendo o propósito mesmo da vida, né? Então, o aparelho é saúde auditiva, é qualidade de vida. Então, não deixem de se cuidar. E eu tô aqui para poder ajudar o que eu puder. Muito legal. Bom, acho que a gente permeou aí bastante assunto, né? Que é importantíssimo para quem tá nesta batalha, né? Sem muitas vezes saber, né? Sem muitas vezes nem entender que existe solução. Porque assim, né? Tem gente que sabe que tem o problema, tem gente que não sabe qual é a solução, tem gente que já sabe. E às vezes também para você dar espaço, também tem que ser alguém que você confie, né? Porque não é um investimento barato para você entregar isso na mão de qualquer pessoa. Sim. Também tem isso, né? Tem. Infelizmente, tem muito profissional que às vezes chega lá, olha, é isso aqui, custa tanto e pronto, acabou. E aí a pessoa fica assim, mas peraí, o que é isso? Não entendi, não sabe nada. Eu recebo vários pacientes que falam assim, nossa, nunca ninguém me explicou igual você está me explicando. Né? Então, isso faz muita diferença, porque para mim, que trabalha há 20 anos com aparelho, é super fácil. Mas para uma pessoa que não entende nada, ela vai ficar perdida. Né? Então, a nossa função é justamente essa. É a gente direcionar e poder aproveitar e ajudar da melhor forma possível. Né? Muito legal. Obrigado. Obrigado pelo seu tempo, por compartilhar com a gente também todo o seu conhecimento, tua vivência, tua história. Bom, obrigado para você que ficou até aqui e assistiu esse episódio completo. Qualquer dúvida que você tenha, qualquer necessidade, só entrar em contato com a Audição Ativa. Será um prazer te responder, sanar suas dúvidas, né? E ajudá-los, né? De alguma forma, a ter uma nova vida através de uma audição muito mais com clareza em tudo, né? Acho que a gente tem tantos problemas hoje em dia e alguns não têm possibilidade de ser solucionados, mas esse é um que dá. Então, enquanto há tempo, né? Procure realmente a audição ativa para você conseguir ajudar os seus entes queridos ou até mesmo se esse for o teu caso. Obrigado.